A vida invencível. Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículo 4 e 5. A Almeida Revista e Atualizada traduz como ao prevaleceram, e este é o exato significado do texto, o qual transmite uma mensagem de grande conforto ao crente. Vejamos qual é. Cristo é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Mas sua luz é sua vida, conforme afirma o texto mencionado. Ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Todo o mundo estava nas trevas do pecado. Essas trevas se deviam à falta do conhecimento de Deus, conforme demonstra o apóstolo Paulo ao falar que os gentios estavam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 18. Satanás, o dominador deste mundo tenebroso, havia se esforçado ao máximo para enganar os homens quanto ao verdadeiro caráter de Deus. Ele havia levado o mundo a crer que Deus era como os homens. Cruel, vingativo e irascível. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Mesmo os judeus, o povo a quem Deus escolhera para ser os portadores de sua luz ao mundo, haviam se afastado de Deus, e embora declaradamente separados dos pagãos, estavam envolvidos em trevas pagãs. Então Cristo veio, e, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. Seu nome era Emanuel, Deus conosco. Deus estava em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus refutou as falsidades de Satanás, não mediante argumentos ruidosos, mas simplesmente por meio de sua vida entre os homens, de maneira que todos a pudessem observar. Ele demonstrou o poder da vida de Deus e a possibilidade de esta se manifestar nos seres humanos. A vida que Cristo viveu não tinha a mancha do pecado. Satanás exerceu todas as suas poderosas artimanhas, contudo, não conseguiu atingir aquela vida impecável. A luz dela sempre irradiava com brilho nunca oscilante. Como Satanás não podia trazer sobre a vida de Cristo a mínima sombra de pecado, ele não estava em condições de retê-la no poder da morte. Ninguém podia tirar a vida de Cristo. Ele voluntariamente a entregou. E pela mesma razão, depois de ter entregado sua vida, Satanás não podia impedi-lo de retomá-la novamente. Jesus disse: Dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 17 e 18. As palavras do apóstolo Pedro referentes a Cristo transmitem a mesma ideia. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos capítulo 2, versículo 24. Assim ficou demonstrado o direito do Senhor Jesus Cristo de ser feito sumo sacerdote segundo o poder de vida indissolúvel. Hebreus capítulo 7, versículo 16. É essa vida indissolúvel e imaculada que Cristo concede a todos os que creem nele. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
E a vida eterna é esta, em que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, ó João capítulo 17, versículo 2 e 3. Cristo habita no coração de todos aqueles que nele creem. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz-lhe as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto: que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não é inválida, de forma a abolir a promessa. Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. Cristo, a luz do mundo, habitando no coração de seus seguidores, faz deles a luz do mundo. A luz deles não provém de si mesmos, mas de Cristo, que habita neles. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. A vida que possuem não é própria, mas é a vida de Cristo manifesta na carne mortal. É isso que significa viver uma vida cristã. A luz viva procede de Deus numa corrente ininterrupta. O salmista exclama: pois em ti está o manancial da vida, ó na tua luz, vemos a luz. Salmos capítulo 36, versículo 9. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículos 53 e 54. Essa vida de Cristo, nós a comemos e bebemos quando nos banqueteamos com sua palavra, pois ele acrescentou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Cristo habita em sua palavra inspirada, e, por meio dela, obtemos sua vida. Essa vida é dada gratuitamente a todos que a recebem, como lemos acima, e, além disso, lemos que Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. Essa vida constitui a luz do cristão, e é ela que o torna luz aos outros. Essa é a sua vida. E o bendito conforto que ele tem é que, não importa quão densas sejam as trevas pelas quais ele tem de passar, elas não terão nenhum poder para apagar essa luz. Essa luz da vida pertence a ele durante todo o tempo em que ele continuar a exercer a fé, e as trevas não poderão atingi-la. Portanto, que todos os que professam o nome do Senhor tenham a confiança de poder dizer: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Bíblia Eco, 15 de outubro de 1892.